Eu tenho isso daqui na porta do meu gabinete. A MP que fala sobre a liberdade econômica. Algumas pessoas perguntam, mas o que eu posso fazer com ela, com todos esses 10 artigos? Como que é a desburocratização mesmo que você tanto fala? Eu sou uma pessoa que defende a desburocratização, eu defendo o empreendedorismo. E nada mais do que a pessoa que construiu a MP, esse rapaz aqui de 27 anos, super competente, desenvolveu essa MP com 10 artigos. Eu trouxe aqui para conversar com vocês rapidamente a respeito de qual é o impacto verdadeiro dessa MP que traz aí a liberdade econômica, traz um incentivo para que a gente possa empreender nesse país. Então, deputada, esses 10 direitos que compõem essa declaração de direitos da medida provisória foram 10 situações específicas que nós identificamos que a economia está travada, principalmente para os pequenos e médios. Porque, como todo mundo sabe, os grandes conseguem, por bem ou por mal, ter escritórios de despachantes, ter os melhores advogados, mas o pequeno e o médio é o que mais sofre com a burocracia do país. Ele que, se você está frente a uma regulação ou um número de licenças e alvarás proporcionais, não consegue empreender, não consegue gerar emprego. Então, assim, aquele jovem que está querendo montar uma startup ou aquela senhora dona de casa que está querendo montar alguma coisa em sua casa que não tem risco para a sociedade, o que ela tem que fazer? A partir de agora, graças à medida provisória de liberdade econômica, todas as atividades que sejam definidas como de baixo risco não podem mais ser requeridos alvarás ou licenças de qualquer tipo. Ou seja, se eu vou desenvolver uma atividade de baixo risco, que são a maioria das atividades que existem hoje, tanto por donas de casa quanto para startups, que eu acredito que eu vou só fazer dentro da minha propriedade privada, tudo que eu preciso é de um CNPJ que você pode tirar num site. Todas as outras licenças, como alvará de funcionamento, licença ambiental, licença sanitária, por serem consideradas atividades de baixo risco, estão extintas para essa relação de atividades. Olha só como é rápido. Quanto tempo a pessoa faz isso? Para você obter um CNPJ no site hoje, por exemplo, se você se classificar como micro e pequeno empreendedor, é uma questão de algumas horas para você fazer esse cadastro diretamente no site do gov.br/empreendedor. Gente, isso é incrível, porque isso é uma das coisas que as pessoas falavam, que demorava muito tempo para abrir e inclusive para fechar também, né? Então isso é algo que é revolucionário para que a gente possa empreender nesse país. E fala mais das outras medidas aí, que principalmente as que hoje afetam exatamente aquela pessoa que ainda não tem nenhum tipo de empresa, que está querendo empreender na sua casa, está querendo desenvolver aí questão de tecnologia, como você disse, essas empresas que não geram risco para a sociedade. Se você puder trazer rapidamente aí para... Alguns outros diagnósticos que estão por trás dessa medida provisória são de que a gente, às vezes, fazemos umas regulações ou leis muito preocupados em proteger alguma coisa ou até gerar algum conforto, só que com 13 milhões de desempregados, tem alguns luxos que a gente não pode se dar. Um deles é restringir, por exemplo, horários de funcionamento de atividade econômica por qualquer razão. Aí você proíbe de contratar nos sábados, no domingos, no feriado, e o resultado é que o cara que quer gerar emprego não gera. Então a gente está colocando a partir de agora a medida provisória de liberdade econômica, que se houver alguma restrição de horário na sua cidade, por exemplo, para um estabelecimento, ele precisa ser para poluição sonora, para o sossego, mas se for por alguma outra razão, ele é inválido. Porque nós, como um país com 13 milhões de desempregados, não podemos nos dar ao luxo de proibir as pessoas de empregar sem uma razão motivada. Outras coisas que afetam as pessoas é que a partir de agora, a forma como um fiscal definir para João, ele vai ter que ter a mesma interpretação quando definir para Maria. Ou seja, uma decisão da administração pública, de um fiscal, de um despachante público ou até, por exemplo, de um agente dentro de um balcão, uma interpretação que ele dê para uma lei, para uma regulação, tem que ser a mesma de todas as futuras. Isso vale desde o dia 1º de maio deste ano.
Olha, isso que você trouxe, eu vou trazer de volta a palavra proteção. Muitas pessoas ficam querendo assim, nossa, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não vou abrir mão dessa minha proteção. Só que quando a gente fala da proteção, são poucos os protegidos e muitos ficam desprotegidos. Então, o que é importante hoje nós entendermos que o empreendedorismo ele tem que ser livre mesmo para que as pessoas gerem emprego, que elas tenham dignidade, porque é melhor nós termos emprego, nós temos aí o dinheirinho entrando todo mês ou todo dia, né? Porque tem empreendedor que pega todo dia um dinheirinho e coloca no bolso, do que não ter. Então isso é realmente algo assim que eu vejo que a gente começa a mudar a nossa mentalidade, que é o que eu tanto falo de uma economia mais liberal, uma economia que traga mais oportunidade para as pessoas empreenderem, gerarem emprego e desenvolverem e terem prosperidade, porque dinheiro é uma coisa boa para todos, né? Prosperidade, né? Dignidade, as pessoas não podem ter medo disso, né? E uma grande novidade desta semana, deputada, no momento em que você for protocolar, solicitar uma licença ou alvará ou qualquer outro requisito desses com outro nome, você vai ter que receber no momento do protocolo um prazo para análise. Por lei, é um direito seu sob pena de ilegalidade do agente público. E dado-se transcorrido esse prazo, o agente público, a administração, a União não responder, está aprovado tacitamente para todos os efeitos legais. Olha que interessante que você está trazendo e é uma das minhas requisições. Eu faço parte da Comissão de Finanças e Tributação e eu fiz um pedido para que a gente possa abrir uma comissão especial para que a gente fale do Código da Defesa do Contribuinte, que é exatamente isso. Nós, contribuintes aqui, não temos a quem recorrer e muitas das vezes o poder público utiliza da sua lentidão ou às vezes da sua autoridade para penalizar a quem quer contribuir com o país. Então, nós estamos aí fazendo com que, eu quero que você participe também, vou chamar para que a gente possa fazer essas audiências públicas, para que a gente possa defender sim o contribuinte, que é muito importante dizer o seguinte, o Estado não tem dinheiro, quem tem esse dinheiro somos nós, que cada um que contribui consumindo, trabalhando, e é muito importante que nós sejamos sim defendidos no sentido de termos a possibilidade de recorrer e ter uma segurança jurídica. E, deputada, nesse sentido, a gente pensa, né? Quem que está à mercê desses abusos da administração pública? Os grandes estão com os melhores escritórios de tributário, eles vêm para Brasília quando precisa, recorrem aos tribunais superiores para garantir a melhor interpretação, estão protegidos de juízes heterodoxos na arbitragem. Essas medidas são para proteger o pequeno, porque ele que está sujeito a qualquer tipo de discricionalidade do agente público. O grande coloca um escritório de despachante, vai todo dia lá para garantir que a licença ande, para apresentar documento. É o pequeno que sofre com isso. Isso é muito importante você falar, porque assim, hoje nós estamos aí na casa falando sobre previdência, falando sobre essas questões todas, mas todos esses grandes empresários, todas essas pessoas que falam aí, os ricos, eles não estão preocupados com previdência, com aposentadoria da previdência, eles não estão preocupados com isso, não. Eles estão preocupados em gerar emprego e tudo. Então a gente precisa trazer essa possibilidade para que esses micro e médios empresários, ou empresários individuais, né, que são micros, né, Sim, possam desenvolver aqui a economia. Você falou de 13 milhões de desempregados. Infelizmente, aqui em Brasília, nós estamos aí com quase 400 mil desempregados. E isso tem um impacto muito grande, porque Brasília, por exemplo, é uma cidade ainda que não tem uma indústria forte, apesar de ser uma cidade no centro do país e que eu vejo que a gente pode explorar assim a questão da logística. É uma cidade que é importante a gente trabalhar a logística, que a gente distribui para a América do Sul de um modo geral, né? Nós estamos aí no centro e também temos a possibilidade de estar desenvolvendo tecnologicamente. Então, é uma oportunidade para você que está pensando em abrir um negócio. Olha só essa medida que está facilitando a vida de todos nós. Só para resumir, para aquela pessoa que está na dúvida, fala aí o que essa medida trouxe de presente aí para o empreendedorismo de Brasília, o grande avanço do que tínhamos e vamos ter. Então vamos lá. Muito resumidamente, os principais benefícios. Extinção de milhões de licenças e alvarás para atividades de baixo risco. Liberdade para gerar emprego para qualquer horário, isonomia, respeito, fim da corrupção com fiscais que decidem
de uma maneira para o João rico e de outra maneira para Maria pobre. Boa fé, sempre olhar para o particular e assumir que ele está de boa fé até prova o contrário, e não que nem hoje, que você já assume a má fé das pessoas. É o princípio da culpa, parece, né? Presunção da culpa dentro da administração pública. Aprovação tácita, foi o que nós falamos, prazos máximos para a administração responder. E por último, que nós não mencionamos, vai ser muito importante, é que aquele empregador que tem que guardar 30 anos de FGTS, de comprovantes, vai poder digitalizar todas essas papeladas que existem e descartar elas, que é o meio digital, é o meio seguro. E deputada, obrigado pelo apoio. E só para concluir, é uma coisa que eu gosto de mencionar, a gente tem que parar com a ideia de achar que empresário no Brasil é uma pessoa rica. É verdade. O empresário no Brasil, em média, recebe menos que um servidor público federal. O empresário não é a camada rica da população. Existem alguns muito ricos, mas a maior parte, 99% dos empresários, são os pequenos e médios do dia a dia que a gente conhece nas esquinas, que a gente conhece que batalham e que são a maior fonte empregadora do país. Eu particularmente acho que nós temos que avançar ainda muito mais, mas já se começou um grande passo que vai fazer sim a diferença, principalmente, como você disse, para o micro e médio empresário, o pequeno e o médio empresário. Eu agradeço mais uma vez, para mim é um grande exemplo, um rapaz de 27 anos está aqui no Ministério da Economia trazendo essa oportunidade de estarmos aí gerando emprego, que é isso que todo mundo quer, ter dignidade, poder comprar seu pãozinho, seu arroz, escolher sem precisar ficar dependendo do governo. O governo, na realidade, ele tem que ser pequeno e nós sim que temos que ser grandes perante a esse Brasil tão bonito. Muito grata.